Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje com a apresentação de um caso clínico pelas doutoras Luísa e Gabriela. Então, podem começar, meninas. Estão me ouvindo? Boa tarde. Estamos ouvindo, Gabi, pode ir. Então, meu nome é Gabriela. Junto com o Luísa, a gente vai apresentar um caso que foi internado no HC nesse mês, que foi o caso de uma paciente com a síndrome de Wernicke-Korsakoff decorrente de hiperímese gravídica. Ela chegou para a gente na primeira consulta no PNA, no dia 28 de maio. É a paciente MPPO, 31 anos, é uma gesta 2 com cesárea prévia. Chegou com 17 semanas e 4 dias. Negava comorbidades prévias, negava procedimentos cirúrgicos além de cesariana, negava alergias, vícios e outras fusões prévias, de história familiar e social, nada relevante, histórico obstétrico, ela tinha uma cesariana prévia, e a atual que não foi planejada, mas bem aceita. Ela foi encaminhada para o PNA após a internação de 9 dias, em maio, em um hospital de rede suplementar, referindo que há 2 meses ela apresentava vômitos irreversíveis e emagrecimento progressivo, com perda de cerca de 10 quilos. Relatou que no dia que ela foi internada, que foi no dia 15, ao acordar, ela não conseguiu deambular, e aí foi levada para o hospital. Chegando lá, foi realizado vários exames, de relevante, deu alteração de amilase, fosfatase alcalina, gama-GT, transaminases e lipase, mas nada que explicasse o quadro clínico. No dia seguinte, no dia 16, ela evoluiu com confusão mental. No dia 18, foram realizados novos exames, em que foi observado um TSH bem suprimido de menor que 0,08, e o resto dos exames sem alterações. No dia 20 de maio, foi realizado na internação ainda ultrassom estético, sem alterações, sorologias negativas, foi admitida no CTI nesse mesmo dia, emagrecida, apresentando nistagmo lateral, ataxia e confusão mental. Foram aventadas, então, hipóteses de uma crise tireotóxica e uma síndrome de Wernicke. Começada a reposição de tiamina, vitamina B12, ferro e piridoxina, que é a vitamina B6. No dia seguinte, foram solicitados outros novos exames, em que foi observada uma queda da hemoglobina de 7,4 e um ultrassom de tireoide com alterações sugestivas de uma tireoidite autoimune. Foi realizada a ressonância de crânio para afastar diagnósticos diferenciais, sendo visto apenas uma redução volumétrica cortical e central do encéfalo, desproporcional para a faixa etária. No dia 25, ela recebeu alta, com a melhora parcial do quadro da confusão mental, porém ainda mantendo a dificuldade de ambulação e em uso de fralda. Aí, na consulta, ela chega com a queixa de dores membros superiores, a dificuldade de ambulação, confusão mental e náuseas, em uso de prednisona, tapazol, propranolol, ácido fólico, sulfato ferroso, a vitamina do complexo B e escitalopram. O exame físico foi um pouco limitado, porque a paciente estava em cadeira de rodas, mas mantendo sinais vitais estáveis, confusa, emagrecida e BCF normal. Foi optado, então, por internar a paciente para nova revisão laboratorial, avaliação neurológica, endocrinológica e avaliação da fisioterapia. Aí, na internação, que foi no dia 29 de maio, a endocrinologia avaliou o paciente, sendo considerado como hipótese uma crise tireotóxica resolvida, com uma provável suspeita de tireoidite autoimune e hiperímese gravídica com distúrbio metabólico resolvido. Foi orientado à suspensão do tapazol, redução da prednisona e realização de uma nova função tireoidiana e anti-TPO em 5 dias. A neurologia também avaliou, ao exame, a paciente estava realmente com uma confusão mental, com a presença de um leve nistagmo multidirecional, uma leve dismetria e bradicinesia, sem outros achados no exame. Foi suspeitado pela neurologia realmente a síndrome de Wernicke, sugerindo a dosagem de vitamina B12, ácido fólico e cobre para afastar diagnósticos diferenciais e sugerido uma extensão das provas reumatológicas para avaliar essa questão do primo diagnóstico da tireoidite e manter a tiamina 300 mg dia. Foram realizados vários exames na internação. Os primeiros realizados foi no dia 30, de alterações. Teve essa hemoglobina que já estava em queda, que ainda manteve de 8,1.
e uma elevação do cobre sérico, de 1,7. E também o TSH, que tinha melhorado já dentro da última internação para essa, que já estava de 2,5. No dia 5 de junho, foram realizados mais exames orientados pela clínica médica, em que viam uma alteração de amilase e lipase importante, e já uma melhora de transaminases que ela estava na primeira internação. Realizado também um ultrassom de tireoide, que continuou mostrando as alterações sugestivas de antireotoxicose, de aumento difuso da vascularização ao Doppler. No dia 11, foram realizados novos exames, em que mostrou uma já melhora da lipase da amilase e normalização das transaminases. No dia 14, foi realizado um novo ultrassom obstétrico, já com 20 semanas, sem alterações, e novos exames mostrando a queda progressiva da lipase da amilase e mantendo sem alterações das transaminases. A clínica também sugeriu a realização de fundoscopia para afastar o diagnóstico diferencial de doença de Wilson, mas a fundoscopia veio sem alterações relacionadas à doença de Wilson, apenas uma turbação por acometimento do sistema nervoso central, sugestivo de encefalopatia. Realizado a ressonância de abdômen e a colangio-ressonância para afastar a pancreatite, o laudo não tinha saído, apenas o verbal, mas que não veio com sinais de pancreatite, apenas um pâncreas de dimensões maiores que o habitual. E aí a clínica médica avaliou também a paciente, sendo como causas finais, né, suspeitadas a tireoidite, o aumento da lipase da amilase, associado a desordens neurológicas e aumento do cobre sérico, colocados como hipótese, uma doença do GG4, doença de Wilson, só considerado pouco provável, a tireoidite subaguda de etiologia a esclarecer, sendo considerado como causa mais provável pelo endócrino, hipertireoidismo transitório da gestação, já que ela tinha um anti-TPO negativo. O aumento da amilase da lipase chegou a ficar cerca de 2 a 3 vezes maior que o valor superior de normalidade, tendo como principal causa um aumento pela secundária à hiperímese gravídica, já que a paciente não tinha nem clínica nem alteração do exame de imagem sugestivo de pancreatite. Uma anemia normocítica e normocrônica hiperproliferativa, e como principal hipótese a síndrome de Wernicke, com sintomas condizentes no contexto da hiperímese gravídica. E aí, a clínica médica orientou a uma dosagem de ceruloplasmina ambulatorial para afastar a doença de Wilson, e uma proposta de acompanhamento no ambulatório de pâncreas para afastar a pancreatite e essa doença do IgG4. E aí, a paciente teve alta no dia 17 de junho, com encaminhamento ao centro de saúde para um cuidado multidisciplinar, incluindo fisioterapia, e uma proposta de segmento no pré-natal de alto risco, nas consultas de endocrinologia, neurologia e gastroenterologia. E aí ela retorna para a gente no PNAR, no dia 20/6, referindo em maior importância dos vômitos, porém ainda com dificuldade de ambulação. Ainda não tinha passado pelas consultas com os especialistas, e ainda sem exames também laboratoriais para a gente avaliar. E aí realmente foi considerado como uma suspeita maior, né, a síndrome de Wernicke, que é o caso que Luísa vai falar um pouco mais. Então, como vocês podem ver, é um caso bem complicado. Ela já chegou para nós assim grave, já com essas manifestações neurológicas, sem conseguir caminhar. E assim, é impressionante, mas o mais provável é que tenha sido por vômitos da gravidez mesmo. Acabou que não apareceu nenhuma outra doença de base que pudesse ser responsável. Eles investigaram um tanto de coisa e não descobriram. Né? Então, mais uma vez, a importância da gente ficar atento a essas náuseas e vômitos excessivos da gravidez. Então, vamos deixar a Luísa apresentar, depois a gente faz as perguntas e as considerações finais. Pode ir, Luísa. Desligado o áudio. Vê se agora tá dando. Foi. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Wernicke-Korsakoff, né, dessa paciente que foi decorrente de um quadro de hiperêmese gravídica. Então, o que é essa síndrome? Essa síndrome ela é caracterizada por dois distúrbios distintos que estão interrelacionados, que é a encefalopatia de Wernicke e a psicose de Korsakoff. E ela é uma condição neurológica muito grave, que ela afeta áreas específicas do cérebro, né? Então ela acaba levando a alterações de memória, confusão mental e dificuldade de coordenação motora, de marcha, né? Que foi o caso da nossa paciente.
A principal causa é a deficiência de tiamina, que é a vitamina B1, e ela pode ocorrer em consequência de um alcoolismo crônico, de uma desnutrição severa ou qualquer distúrbio digestivo. Então, a encefalopatia de Wernicke é uma síndrome aguda, que ela é caracterizada por confusão mental, dificuldade de coordenação, nistagmo e paralisia dos nervos oculomotores, e é uma condição que ela requer um tratamento imediato, porque ela tem uma morbidade muito grande e pode até causar a morte. Já a psicose de Korsakoff é uma condição crônica, que geralmente ela é decorrente da encefalopatia de Wernicke, e ela cursa com perda de memória, falha na aprendizagem, apatia, desorientação no tempo e espaço e confabulação. Então, essa síndrome, ela se manifesta com a combinação desses sinais e sintomas, sendo que a encefalopatia geralmente aparece antes, né, porque é mais aguda, e a seguir os sintomas da psicose de Korsakoff. Então, o que pode estar associado a essa síndrome? Em primeiro lugar, disparado é o uso abusivo de álcool crônico, depois vem os distúrbios alimentares, anorexia, e em terceiro lugar a gente vê que aparece a hiperêmese gravídica. Então, assim, apesar de ser raro, é uma hipótese que a gente tem que ter na cabeça mesmo, né, para a gente aventar. Além disso, pacientes que estão usando alimentação parenteral prolongada, que não estão suplementando, né, adequadamente, e pacientes que têm doenças malignas também podem cursar com essa síndrome. E como que acontece essa síndrome, né? A tiamina, ela é um cofator enzimático para várias enzimas indispensáveis no metabolismo energético. E a nossa necessidade de tiamina, ela varia muito de acordo com a taxa metabólica e com a nossa ingestão de glicose. Então, o paciente que ele está com a deficiência de tiamina, ele tem uma lesão neuronal porque o metabolismo de algumas regiões cerebrais que têm necessidades metabólicas mais altas vai ficar inibido pela falta da enzima mesmo. E como que acontece, né, essa lesão cerebral? A gente vê congestão vascular, proliferação microglial e hemorragias petequiais que levam a lesões agudas, e as lesões crônicas geralmente são decorrentes de desmielinização e gliose. Então, como que essa síndrome se manifesta? Ela tem uma tríade muito clássica, que são esses 3 primeiros citados, e tem outros sinais e sintomas que são descritos, mas que não são tão recorrentes. Então, a tríade clássica é a encefalopatia, que vai cursar com desorientação, indiferença, desatenção, dificuldade com memória e aprendizado. A disfunção oculomotora, que o paciente pode ter nistagmo, paralisia do músculo retrolateral, do olhar conjugado, e a ataxia de marcha, que geralmente ela é decorrente de uma polineuropatia e um acometimento cerebelar e vestibular. Além disso, tem alguns relatos também de pacientes que cursam com hipotensão e hipotermia. E como que é feito esse diagnóstico da síndrome, né? É um diagnóstico clínico, e a maioria dos guidelines, eles propõem que seja seguido esses critérios de Canck. Você precisa de pelo menos de 2 desses 4 critérios, que são deficiência alimentar, disfunção cerebral, anormalidades oculomotoras e alteração do estado mental ou comprometimento leve da memória. A gente vê que são critérios bem amplos, assim, né? E, além disso, sobre, né, as outras ferramentas que a gente poderia usar no nosso diagnóstico. Exames laboratoriais. A gente vê que não tem nenhum exame específico, assim, que seja muito bom para auxiliar no diagnóstico. Existem formas de dosar a tiamina, mas, assim, é um exame muito difícil de fazer, não é todo lugar que tem, e mesmo assim não tem boa sensibilidade e especificidade. Em caso de fazer punção licórica, o paciente pode apresentar leve elevação das proteínas, mas isso também não é nem um pouco específico para essa síndrome. E se a gente fizer um eletroencefalograma do paciente, vai ter alterações inespecíficas também. Em questão dos exames de imagem, a gente pode fazer ou ressonância ou tomografia, sendo que a ressonância é mais sensível, mas em geral, esses exames, eles ajudam muito a gente a afastar ou então, né, a aproximar algum diagnóstico diferencial. Para essa síndrome mesmo, não tem, assim, alterações muito características, alguma coisa patognomônica que fale muito a favor. E os diagnósticos diferenciais que a gente sempre tem que afastar é delírio, doenças estruturais do tálamo, acidente vascular encefálico, encefalopatia hipóxico-isquêmica, encefalite por herpes e tumores. E como que a gente trata essa síndrome?
todas as referências, elas deixam muito claro que o tratamento nunca deve ser atrasado pela dificuldade do diagnóstico, né? Então, assim, se a gente suspeitou que pode ser Wernicke-Korsakoff, a gente tem que começar a tiamina, porque o benefício que esse paciente vai ter de começar a tiamina cedo é muito grande. Então, o tratamento é feito com a reposição da tiamina, a gente começa com 500 miligramas endovenosa, correndo a 30 minutos, 3 vezes por dia, né, de 8 em 8 horas, isso por 2 dias. Depois, nos próximos 5 dias, a gente faz 250 miligramas endovenosa uma vez ao dia, ou pode ser IM também, por 5 dias. E esse paciente tem que ir para casa usando a tiamina 100 miligramas por dia via oral. Os guidelines também deixam claro que essa dose de 100 miligramas, ela é uma dose muito superior ao que o paciente precisa, mas como as necessidades de tiamina variam muito de paciente para paciente, foi convencionado em deixar um valor mais alto mesmo. Tem alguns lugares que citam reações adversas como broncoespasmo e anafilaxia, mas, sim, são reações muito raras, não é nada que justifique a gente ter medo de começar uma tiamina para o paciente. E a administração da glicose antes da tiamina, ela pode preceptar ou piorar a síndrome de Wernicke, né, por causa da fisiopatologia que a gente explicou lá atrás. Se a gente administrar a glicose, a gente vai aumentar o metabolismo, e se não tiver a tiamina, né, para atuar ali como enzima, não vai ter como. Como que a gente pode prevenir, como que a gente pode cuidar desses pacientes? A gente precisa identificar e tratar precocemente fatores de risco, né? Então, são casos dos pacientes alcoolistas com algum distúrbio alimentar, os casos dos pacientes que têm a hiperêmese, suplementar esses pacientes com tiamina, e acompanhar esses pacientes a longo prazo mesmo, fazer uma terapia de reabilitação com assistente social, fazer um acompanhamento com nutrição, um acompanhamento realmente com várias especialidades. Obrigado, Luísa, e Gabi, pelas apresentações. Acho que a principal dificuldade é o diagnóstico eminentemente clínico, né? A gente não tem a gente está acostumado a fazer exame de imagem, exame laboratorial, e no caso aí não tem absolutamente nenhum exame que possa ajudar. Os exames que foram feitos, inclusive, da paciente, foram para afastar outras causas, né? Então, é baseado na história e nos sintomas que ela está apresentando. Eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que descobriram que era deficiência de vitamina que causava esses sintomas, né? Porque você imagina, a pessoa lá no século XIX, porque essas carências de vitamina toda é século XIX, século XX que eles descobriram. A vitamina C é até mais antiga, né? O primeiro trial que eles fizeram foi colocar laranja no navio para os marinheiros não terem o escorbuto, e o outro navio sem laranja, e eles tinham escorbuto. Então, assim, é muito interessante as pessoas que pensaram que a carência de vitamina podia provocar sintomas, e sintomas tão significativos. Então, fica aqui minha homenagem para nossos colegas aí antigos que descobriram isso. Mas, chegando nos dias atuais, lembrar que a nossa população de risco, especificamente, são essas gestantes que vomitam muito, porque é um motivo para ela ter essa complicação neurológica. E como as meninas chamaram a atenção, o Wernicke é uma coisa aguda, mas é difícil de tratar, e o Korsakoff é uma coisa crônica, né? Então, se não trata, ela evolui para um quadro mais grave, que pode ter sintomas psiquiátricos mesmo, sintomas alucinatórios e etc. Então, a gente deve ficar sempre atento e não atrasar o início da tiamina nessas pacientes que estão vomitando demais. Então, isso é até uma coisa para orientar para os pacientes no consultório, no ambulatório. Começou a vomitar demais, não espera para ir no médico, não. Vai logo, você já toma um soro, já começa a reposição de vitamina, porque às vezes a pessoa fala assim, isso é só vômito da gravidez, vai passar, vou tomar aqui um Plasil, vou tomar um Dramin, vai melhorar, mas não, ela tem que ficar atenta a essa reposição de vitamina também, senão pode ter essas consequências mais sérias. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre as apresentações ou sobre o caso especificamente? Só queria parabenizar as meninas. A gente acompanhou essa paciente, eu acho que ficou bem claro, assim, a importância da tiamina, né, Mari? Agora, toda paciente que chega com hiperêmese é a primeira coisa que eu penso. Então, achei muito boa a apresentação e é bom a gente ficar atento mesmo. Tanto que no protocolo tem lá, logo que a paciente chega, já faz a reposição de vitaminas, né? De vitaminas, da tiamina e das outras. Ok.
Beleza, gente. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem nós voltamos com a apresentação do artigo. Então tá. Boa noite a todos. Até semana que vem.